Olá, turminha do terceiro ano B. Eu, a professora Marlene, irei ministrar a aula de hoje e na aula de hoje iremos trabalhar o componente curricular de Geografia. Espero que vocês já tenham organizado todo o material, encontrado um local adequado para os estudos, para que tenhamos um bom proveito na nossa aula. Então, iremos iniciar hoje a primeira aula da unidade 3. Na unidade 3, nós vamos falar sobre o espaço urbano. Na unidade passada, na unidade 2, nós trabalhamos sobre o campo. Eu acredito que vocês se lembram, né? Trabalhamos sobre o campo, as atividades que predominam naquele espaço, como é a vida do campo. E agora nós vamos falar sobre a vida na cidade, ou seja, o espaço urbano. Muitos de vocês aqui moram na zona rural, mas tem alguns que também moram na zona urbana. Então, hoje é quinta-feira, dia 13 de 8 de 2020, e iremos dar início ao conteúdo sobre o espaço rural no componente curricular de Geografia. Na abertura da unidade, sempre na abertura da unidade do nosso livro, nós temos uma imagem que representa o conteúdo que nós vamos estudar e também fundamenta o conteúdo. Então, aí nessas duas páginas, vocês observem bem direitinho essas imagens que mostram as casas, o movimento das pessoas, dos carros. Isso é típico da cidade. No cantinho aí onde vamos conversar, nós temos 4 perguntinhas. A imagem, ela mostra uma paisagem do campo da cidade. É claro, se a gente está falando da cidade, ele vai mostrar a imagem da cidade. Que elementos predominam na paisagem? Então, o que predomina nessa paisagem? Casas, carros, né? As casas aglomeradas. Lembra que a casa do campo era bem distante uma da outra, distanciada, e a da cidade é aglomerada, pertinho, juntinha. Como é que as pessoas vivem nesse lugar como esse? Onde você vive se parece com esse lugar? Explique. Então, isso aqui é uma conversa que nós estamos observando a nossa foto da abertura da unidade para fazer essas reflexões. Essa imagem, ela mostra a ladeira da Casa Torta, é uma pintura de Helena Coelho, uma pintura de 2005. Então, vamos lá. A paisagem e a vida da cidade, capítulo 1. Conhecendo a cidade. Aí nós temos uma imagem de uma cidade, que é a cidade de Vargem Bonita, no estado de Minas Gerais, foto tirada em 2017, na página 64 do livro de vocês. Na cidade, há muitas casas, prédios, ruas, avenidas, escolas, lojas, bancos, hospitais, fábricas e outras construções. Na cidade, as construções elas ficam bem próximas umas das outras, por isso dizemos que a cidade é o espaço da aglomeração. Ultimamente, nós estamos falando muito na questão de aglomeração, né? Devido a essa situação que estamos enfrentando. Então, nós temos que evitar a aglomeração. Na concentração de construções, de pessoas e das mais variadas atividades econômicas. Observe algumas paisagens urbanas. Então, aí nós temos uma paisagem nessa imagem, que é a cidade de Balneário Camboriú, no estado de Santa Catarina. Foi tirada em 2016. Nas próximas imagens, nós temos, para fundamentar nosso conteúdo, eu tirei na internet uma imagem da nossa cidade, que é o centro da nossa cidade, Araripina, Pernambuco. É uma foto do fotógrafo da nossa cidade, Elias Oliveira, que foi tirada em 20 de julho de 2017. Está representando o centro da cidade, bem onde fica localizado a Igreja Matriz. Acredito que vocês conhecem esse espaço. Na imagem abaixo, está representado a Avenida Antônio de Braz Muniz, que é também outro espaço da nossa cidade, Araripina, e é uma foto de outro fotógrafo muito renomado também na nossa cidade, que chama-se Bruno Rostando. Então, são 2 fotógrafos que tiraram essas imagens e estão compartilhadas na internet, por isso que eu consegui capturar elas. Na próxima imagem, nós temos a cidade de Goiânia, estado de Goiás, que foi tirada em 2015. Então, com base nessa imagem, vocês vão responder os questionamentos 1, 2 e 3. Questão 1. Quais diferenças você observa entre a paisagem dessas cidades?
O que é comum em todas? Você considera urbano o lugar onde vivo? Por quê? Isso é uma resposta pessoal. Seguindo aqui, nós temos a representando a cidade. Observe na imagem a seguir parte da cidade do Recife, no estado de Pernambuco. Essa parte da cidade foi representada em visão vertical. A visão vertical da cidade de Recife, estado de Pernambuco, uma foto tirada em 2017. Então, aqui nós temos 2 questionamentos. Quais elementos aparecem na imagem? Observe bem direitinho e represente aqui, escrevendo quais os elementos aparecem na imagem. Nessa paisagem, predominam elementos naturais ou culturais? Lembrando aí que os elementos naturais são aqueles da natureza e os culturais são os elementos predominantes da ação humana. Essa atividade está na página 66 do livro de vocês. Agora, com base na explicação, observe a planta da cidade de Recife, é outra forma de representação da cidade, feita com base na imagem da página anterior. Então, aqui nós temos a mesma cidade, porém é um desenho, é uma planta, e abaixo nós temos a legenda, onde representa os elementos. Com a legenda. Sobre legenda, nós também estudamos nas aulas anteriores. Na questão 6, diz o seguinte: quais são os elementos representados nessa planta? Então, observe bem direitinho e diga quais são esses elementos. 7. Na legenda está faltando o símbolo de um elemento que foi representado na planta. Que elemento é esse? Então, seja curioso e descubra. Vocês agora vão criar um símbolo para esse elemento na legenda. Questão 8. Quais elementos representados na planta existem no lugar em que você vive? Aqui é uma questão de resposta pessoal. Então, com base nessas explicações, vocês vão responder as questões das páginas 65, 66 e 67. E agora vamos relembrar o que estudamos. Nessa unidade, nesse capítulo, nós estudamos a paisagem da cidade, observamos os elementos que faz parte dele, né? E os elementos da paisagem urbana, que são bem diferentes dos elementos do campo. Então, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Até a próxima aula e fiquem em casa. E um grande abraço da professora Marlene Feitosa.